maravilha. Nós vamos, a cada dia, a gente está fazendo uma viagem. E a viagem que a gente faz dentro do mês de Resvan é uma viagem que pode causar para nós, em alguns momentos, medo. O medo de encarar, ou de descobrir, ou de redescobrir, ou relembrar as nossas verdades. E aqui, então, eu digo, sejam bem-vindos mais esse encontro. Nós ainda estamos recebendo a energia da semente do mês de Ram Resvan, e eu vou iniciar o nosso encontro falando sobre esta palavra e falando sobre este mês. Eu acabei de fazer aqui uma meditação que eu nunca tinha imaginado, mas como ela, para mim, trouxe uma figura, uma imagem tão verdadeira dentro desse mês. Muito verdadeira, que é andar dentro dessa caverna escura, querendo buscar o que está lá dentro. E ela não é assim uma caverna que está plana. Ela é uma caverna que tem uma inclinação, e conforme a gente vai andando, ela é como se a gente estivesse descendo, descendo, descendo. E conforme a gente vai descendo, a luz cada vez acaba ficando mais difícil de nos acompanhar. E essa falta de luz pode trazer para nós o medo. Essa falta de luz pode trazer para nós a insegurança. E o que nós queremos fazer estudando Cabala? Nós queremos ter, a cada um dos passos da nossa vida, seja a nossa vida, quem sabe, uma caverna mais iluminada ou uma caverna menos iluminada, mas o fato é que, invariavelmente, quanto mais profundo a gente caminhar, realmente mais escuro vai ficar. Porque nessa profundeza está algo que a gente ainda não conseguiu tocar. E dentro dessa nossa vida de tantos ciclos, dias após dias, meses, anos, vidas, nós vamos ter uma longa caminhada aqui dentro. Porque até que a gente consiga descobrir o que está por trás daquele escuro e possa iluminar aquele escuro, a gente não consegue lembrar, a gente não consegue saber. E a Cabala ensina para nós que cada ano vem carregar, cada ano, sim, também, mas eu quis dizer cada mês vem carregado e alimentado por uma energia que também nos alimenta, que nos influencia diretamente. E conhecer essas influências vai nos ajudar de forma muito prática a conduzir esse caminho desconhecido. Mar Resvan ou Ram Resvan. Pensando nessas duas palavras, que têm exatamente as mesmas letras, mas uma fala sobre um amargo, o mar, e o Ram fala sobre algo elevado. E essa polaridade, essa duplicidade, nós vamos encontrar em cada momento desse mês. Pode parecer que dentro desse caos, entrando dentro da psique do
Escorpião, esse planeta Marte, planeta vermelho, essa energia ligada, dependendo do estudo que a gente faz dentro da... Oh, meu Deus. Acho que eu vou precisar de ajuda dos universitários. Tem uma palavra... quando a gente está falando das imagens dos deuses do passado, mitologia. Mitologia grega, mitologia romana. A gente bebe dessas águas para a gente conseguir entender um pouco mais sobre essas imagens que estão contidas dentro do nosso inconsciente. Então, esse deus Marte, que dentro da mitologia romana é o deus da guerra, mas que dentro da mitologia grega é o deus da agricultura, da tecnologia, da tecnologia na agricultura, essas ferramentas que foram utensílios que transformaram uma geração para o trabalho na terra, porque a partir daí, hoje a gente pensa numa ferramenta e acha que tecnologia, não é que tecnologia é aquilo que está só ligado ao nosso computador, mas existiram tempos que, ao ser criado um utensílio que auxiliava a plantação, o cultivo de um alimento, aquilo já era um avanço tecnológico tremendo, porque eu ia conseguir trabalhar a terra. E ao conseguir trabalhar a semente e trabalhar a terra, eu ia ter muito mais chance de sobrevivência, e aquilo era absolutamente inovador. E aqueles que tinham aquela tecnologia em mãos eram os líderes daquele momento, como hoje. Quem são os líderes? Pleno século XXI, aqueles que detêm a tecnologia são os países. A tecnologia de ponta vão determinar quem são os líderes de um país, não, de um mundo globalizado, líderes de um mundo. Isso continua exatamente da mesma forma. Mas vamos voltar lá para a mitologia e pensando nesse deus Marte da guerra, voltando para a psique do escorpião, um momento em que a gente tem o sentimento, nós temos dentro de nós, ao nos relacionar com as experiências da nossa vida, no meio desse caos e no meio dessa guerra, vamos imaginar, se nós fôssemos soldados, qual que é a atitude do soldado quando ele está no campo de batalha? Ele está, em primeiro lugar, pensando o quê? Quando ele vê algo se mexendo, quando ele está analisando um território. Aqui é favorável, aqui não é favorável. Mas antes de chegar nesse ponto, ele fica o tempo todo procurando o inimigo. E esse é o ponto, porque ele quer garantir a sobrevivência dele. E é exatamente esse o ponto tão presente para o escorpião. Fazer uma separação, usar do din, do julgamento, para fazer uma separação entre aquilo que ameaça e aquilo que é favorável. Não existe meio termo. É muito difícil o equilíbrio. E como ele usa de toda uma inteligência ligada a uma linguagem diretamente aberta com a sua intuição, essa linguagem ampliada de uma dimensão muito maior do que os nossos olhos alcançam, de forma, é muito simples, muito natural. Ao se relacionar com o outro, ele já começa a fazer desdobramentos
que favorece enxergar por trás da máscara, enxergar a verdade que está fora da ilusão, uma verdade que está ligada a um caráter único. Se na semana passada, quando a gente falou sobre Bereshit, e a gente falou sobre o pecado, e nós falamos sobre a vergonha, e num momento da aula, eu comentei que sentir vergonha é entender, sentir vergonha do outro é entender que o outro, de alguma forma, consegue enxergar aquilo que não é positivo. Seja o meu erro, seja o meu pensamento, seja a minha falha, seja a minha fraqueza, seja algo que eu fiz e que eu não deveria ter feito e que eu quero esconder. Então, quando eu sinto vergonha, eu estou sentindo vergonha porque eu já sei que o outro já captou tudo isso, ele já entendeu. Então, eu sinto vergonha, porque eu não tenho como esconder. Porque aquilo que eu queria esconder já é aberto, já é explícito. Para o escorpião, esse olhar de conseguir enxergar o caráter do outro além da máscara, porque ele consegue entrar, agora a gente lembra de Plutão, vamos estar pensando no inferno, o que que tem lá no inferno? Lá, todos os piores erros, todos os piores vícios, todas as piores condutas, tudo que pode haver de mais, se a gente estiver até pensando no conceito do cristão do pecado, do conceito religioso do pecado, todas aquelas condutas ligadas aos pecados capitais, tudo que tiver ligado a uma conduta sexual inapropriada, tudo isso está lá no inferno. Tudo está lá. E a questão é que esse inferno não está lá. Esse inferno existe aqui. E o conhecimento e a coragem para entrar nesse inferno é só quando a gente está diante de uma guerra. E aí o que acontece? Mar Resvan, amargo Resvan. Entrar nesse inferno pode ser realmente algo muito amargo. Porque nenhum de nós quer reconhecer esse seu lado. Nenhum de nós quer enxergar características desse seu ser. Nós hoje podemos estar aqui numa vida, uma vida de uma conduta muito equilibrada, balanceada, mas será que o tempo todo nós estamos nessa conduta balanceada e equilibrada? Será que sempre dentro da nossa cabeça tudo é equilibrado, balanceado, bom, correto? Será que ao conseguir entrar dentro desse inferno, não é dizer a nossa inclinação, a nossa má inclinação, hello, eu vim aqui para te conhecer. Eu vim aqui para bater um papo com você. E eu quero realmente entender aonde você está atuando dentro desse ser. Porque essa má inclinação, ela que
potencializa todas as características deste inferno, que pode estar muito escondido lá dentro, mas que nos momentos do caos, sem que a gente perceba, a gente coloca eles à tona e eles simplesmente transbordam através das nossas ações, através do nosso desespero, através do nosso ciúmes, através da nossa inveja, através dessa falta de fé, através de uma falta de certeza na luz que está presente em nós. Está presente. E esse é o Mar Resvá. Quando eu consigo entender esse amargo, e eu, assumindo esse amargo, vou poder dar muito boas-vindas para Aram Resvá, para esse mês elevado. Porque eu consigo, através do meu trabalho, usando exatamente a força dessa guerra, porque é uma guerra, é um caos que quando ele está incontrolado, ele vai virar um dilúvio, que vai destruir absolutamente tudo. Mas eu preciso construir a minha arca. Só eu, preciso entender que essa água fervendo, que queima, que destrói. Quando a gente pensa no inferno, a gente pensa no fogo. Quando a gente pensa em Hesed, que é a água, que é esse elemento da purificação, que é esse elemento que consegue limpar, tirar a sujeira. Agora, será que se a gente misturar a água com o fogo, essa água que fica fervendo, porque as águas do dilúvio eram águas que estavam fervendo, e apesar de Hesed, apesar da água, misericórdia, ser tudo de bom, ela vai destruir de qualquer jeito. Por quê? Só Hesed também não é positivo. Tudo aquilo que nos é apresentado em excesso, tudo aquilo que nós recebemos em excesso, não faz bem para nós. Tudo aquilo que chega de forma além, seja o que for, não é bom. A própria luz do sol. Se eu olhar para o sol, o meu olho não aguenta. Ele queima, eu fico cega. Eu acho que eu preciso, dentro da minha sabedoria, enxergar, para conseguir discernir o bem do mal. Mas aí a gente vai já dar uma pincelada aqui, que além do dilúvio, nessa porção nós também temos o assunto da Torre de Babel. E o que acontece com o excesso da sabedoria, ou quem sabe o excesso do conhecimento, o excesso da tecnologia, o excesso de querer controlar tudo, tirando do sistema algo que é essencial, que é o todo,
e colocando somente o foco no eu. Eu quero controlar todos os meios, as riquezas da natureza para o meu prazer, para eu alcançar a perfeição. Se eu controlar a natureza, se eu controlar todas as leis com a tecnologia para o meu bem, eu vou chegar num ponto de segurança de que eu viro Deus e que eu posso ter tudo funcionando para o meu prazer, para a minha segurança. E aí o que acontece? Eu acho que eu estou acima das leis de causa e efeito. E hoje nós somos tão bombardeados com a quantidade de informação que chega para todos, e essa informação que está absolutamente fragmentada, que cada um pega um pedaço, um pedaço, um pedaço, e olha para aquele pedaço e esquece do todo, e a pessoa domina aquela parte, e aí ela acha que ela pode fazer o que ela quiser com aquela parte, e que ela está garantindo aquela parte. No sentido, por exemplo, eu posso fazer com que os alimentos estejam com uma produção garantida, mexendo geneticamente no DNA dos grãos. Com isso, eu vou criar um equilíbrio de produção de alimentos na terra e ninguém vai passar fome. Ponto. Eu acho que eu estou fazendo bem. Eu acho que eu estou trabalhando melhor que Deus, porque Deus, de alguma forma, deve estar errando aqui na conjuntura, porque está cheio de gente passando fome. Por quê? Porque tem pessoas passando necessidade. Não era melhor dar comida para todo mundo? Não é essa a lógica. Por que a ciência quer progredir tanto? Por que a ciência vai cada vez aprofundando mais? Para trazer cada vez mais conforto para nós, seres humanos. E cada vez nós estamos entrando por um caminho. Hoje, talvez, nunca existiu uma geração com tanto conforto. Mas quanto de caos está sendo gerado? Quantos são os líderes que estão conscientes de que as políticas de exploração globais, eu aqui não estou nem colocando fulano, beltrano, país, não quero nem saber disso, porque eu não entro nessa, eu não entro em política, eu não quero saber disso. Eu estou falando de forma geral. E eu peço para vocês também levarem de forma geral. Cada um tem a sua justificativa para dizer que está fazendo o correto. Mas será que no todo, nós, dentro do politicamente correto, cada um de nós dentro do seu dia está fazendo tudo o que podia? Ou será que nós também, cada um de nós, se a gente esquece o grande, vamos pensar na dimensão única de cada um de nós? Será que cada um de nós também está fazendo tudo o que pode? Ou também está se achando dono das leis da natureza, manipulando, achando que pode manipular as leis de causa e efeito e que vai transformar a realidade? Porque o que faz a diferença aqui é uma consciência. A ação pode ser exatamente a mesma, mas a consciência, eu estou fazendo algo para o benefício de alguns poucos, ou eu estou fazendo algo para o benefício do todo?
nesse mês, a gente tem que, para transformar esse mês no Ram, no elevado, a gente sai fora da hipocrisia, de achar que é bom, que é super correto, que não faz nada errado. E a gente entende, cada um de nós, o que realmente, de que forma tá, aonde é que é o ponto que faz essa divisão, nessa guerra. Quem é o meu inimigo? O escorpião consegue, ele tem toda essa inteligência e essa sensibilidade, e ele domina variáveis nessa relação com o outro como nenhum outro. Tanto que se diz que este é o mês ligado ao Messias. Para fazer a salvação, precisa passar por esse mês. Precisa. É aqui o ponto. Vamos relembrar aquela imagem da carruagem de Ezequiel, quando a gente pensa naqueles animais sagrados, que são a representação do nosso mundo, quando a gente pensa nos 40 dias do dilúvio. Por que 40? Porque a gente tem aqui a representação de 4 elementos, que são os 4 animais sagrados, que são as 4 letras do tetragrama. Menashe, olha só, para ver o que vem primeiro. Menashe é ligado a este mês de Resvan. E Efraim é ligado ao mês de Tishrei. E da linhagem de Efraim vai sair Yoshua, Josué, que vai ser o líder de todo o povo hebreu, substituindo Moshe Rabbeinu. Então, nós entendemos aqui que Menashe conseguiu entender que o líder não era ele. E ele não fez da sua vida um inferno por conta disso. Ele teve, quando a gente pensa aqui nessa letra Nun, que está ligada à queda, eu falei para vocês, e ao mesmo tempo, já há vários anos eu falo, olha, não precisa conhecer Cabala, a gente olha para essa letra Nun e parece uma pessoa ajoelhada com uma coroa na cabeça. Para mim, Nun é um rei, o rei que é o máximo, que é o soberano, que é tudo, que é o que decide tudo, e ele está ajoelhado porque ele é humilde, porque ele serve. Ele não está olhando por cima. Ele está servindo. E ele olha para cima, ajoelhado, porque ele sabe que existe algo acima dele. Ele pode se achar, pode ser um semideus, mas existe Deus. Essa é a posição de uma pessoa humilde. Ela sabe o lugar dela. Ela não quer ser mais do que o outro. Igual, se a gente pegar essa palavra, Menashe, e pegar Moshe, nós vamos ter exatamente as mesmas letras, exceto por uma letra Nun. Uma letra Nun, que não vai estar em Moshe, mas que vai estar em Menashe. E essa humildade
essa humildade que é aquela arca. Nós falamos sobre construir o escudo de proteção. O líder que tem todas as variáveis na sua mão quando entra na guerra, ele pode dominar o outro sem entrar na guerra, só com a estratégia. O escorpião pode fazer isso, porque ele conhece os pontos fracos. Ao conhecer os pontos fracos, ele pode manipular uma estratégia para fazer com que tudo aconteça sem a guerra. Cada um de nós pode construir essa arca dessa mesma maneira, sendo humilde, esse rei ajoelhado, entendendo que existe algo acima, não vai existir tecnologia, não vai existir ciência, não vai existir absolutamente nada que vai ser superior ao nosso Criador. Enquanto a gente tem essa certeza, quando a gente não tira isso da nossa visão, a gente não abusa do outro, a gente não abusa da natureza. A gente entende o nosso papel. A gente não quer ser mais do que a gente é. A gente não se acha. A gente não manipula o outro ao nosso bel prazer, só porque eu quero, só porque eu preciso, só porque vai ser assim e pronto. Esse é o grande segredo que vai afastar de nós essa água do dilúvio que pode, eu entendo, que através da aliança, quem está dentro da aliança sabe que o dilúvio não vai acontecer. Porque estar no paraíso ou estar no inferno é uma condição de consciência. O lugar é o mesmo, a gente continua no mesmo lugar. Eu abri aqui para vocês N situações que a gente percebe que são as mesmas situações da época do dilúvio, da Torre de Babel, da inveja, desses grandes conflitos entre esses irmãos, essas guerras, porque a pessoa não sabe quem ela é. E ela está vivendo, achando que ela vai ser o dono do mundo. Ela esquece que tudo que acontece aqui do nosso lado é só emprestado, até o nosso corpinho. Uma hora a gente não vai ter mais ele. E de que jeito nós vamos devolver? Agora, veja bem, eu não quero levar ele lá para baixo, eu quero levar o meu lá para cima. Ai, eu gostaria realmente... Nossa, essa porção, essa semana, esse mês é o maior potencial de salvação que cada um de nós pode alcançar. Porque eu comecei a falar da carruagem. Se a gente pensar nos animais sagrados, cada mês representando uma estação do ano, cada mês representando um elemento da natureza, que nós estamos transmutando dentro de nós mesmos e elevando dentro de nós mesmos. Essa terra que está impura, mas que a gente quer santificar. Esse escorpião, que a gente quer transformar ele na águia, que está representada nesse trono. Esse rei, que pode ser cada um de nós, usando da humildade
de entender que existe sempre algo acima de nós, controlar as leis da natureza. Para quê? Entender que o tempo tem uma continuação. A gente falou sobre isso, nós falamos sobre isso na semana passada. Esse é só o começo do ciclo. Se a gente tiver tudo isso muito claro, nós vamos todos passar por um mês de Ram Resvan. Todo amargo vai ser transformado em doce, com muita coragem, determinação, com gevurá, sim, porque é necessário ter esse gevurá agora, e nós vamos, a partir da semana que vem, entrar já dentro da história ele já está aqui, já começou, os primeiros capítulos já nessa porção, dentro dessa família sagrada, Abraão e Sara. Já essa palavra já está aqui dentro de nós, e nós vamos ir trabalhando essa nossa genética espiritual, esse nosso DNA divino que a gente quer purificar, usando sim da tecnologia, mas a tecnologia espiritual. Sexta-feira, nós vamos estar juntos, acendendo as velas da Shabbat, junto com o Rabino Joseph, às 18 horas, e que seja um mês muito doce, muito elevado. Cada um de nós fazendo essa transformação. Obrigada pela presença de vocês e Shalom.